6 versículos, queríamos fazer a leitura dele, amém? Vamos ler ele em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Dai temer em verdade, em verdes pastos, guie-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guie-me pela vereda da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louva a Deus com as palmas para o Senhor. Glória seja dada a Deus. Irmãos, o livro de Salmo é um livro bastante conhecido, bastante lido e bastante expressado pelas pessoas e a humanidade inteira. Aleluia. Afinal de contas, fala de salmista. O salmista Davi vai expressar este livro de uma forma de uma gratidão para que algo com Deus, e ele está aqui exaltando e glorificando a presença do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja Deus. É de fato que o salmista, antes de nós entender o sentido desse livro, o salmista aqui, ele chama a atenção da igreja, ele chama a atenção das pessoas, ele chama também a atenção do escritor, das almas, das famílias, que vem entender algo, e é algo que nós temos que compreender, muito sério. Irmãos, este livro, o salmista, ao relatar, Davi, ao relatar aqui, ele tira de si toda a honra, ele tira de si toda a glória, ele volta para Deus. Aqui está demonstrando que Deus tem todo o controle, que Deus tem toda a autoridade, que Deus predomina, que Deus é o único, que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, que Deus não muda, que Deus está sob o controle de toda a humanidade. O salmista aqui está querendo dizer, nas suas palavras, dando a glória, dando ao louvor, dando a autoridade a Deus, e mostrando para o homem, e mostrando para a mulher, e mostrando para dois tempos. Vamos falar do primeiro tempo aqui, que é o tempo onde ele estava escrevendo este salmo. Davi, ao relatar e escrever este salmo, ele estava fugindo, louvado seja Deus, e naquela perseguição do seu filho, louvado seja Deus, aleluia. Há duas visões que aqui nós entendemos, que quando ele está pregoando, que quando ele está escrevendo este livro, em meio à angústia, em meio à aflição, ele está voltando para Deus toda a honra, toda a glória, todo o poder. Ele está demonstrando que Deus não perdeu o controle de nada, ainda que ele tenha passado por várias e várias situações que, olhando para os seus olhos normal, carnal, ele morreria. Olhando para o olhar do homem material, dos seus inimigos, ele morreria. Mas Deus aqui mostrou para ele, e ele disse aqui nessas palavras, que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum teria ou atingiria ele, porque ele contemplaria e viria a graça e o poder de Deus se manifestado sobre a sua vida. O que o salmista quer dizer para nesse tempo de hoje? Aleluia. Primeira coisa que o salmista tira aqui, irmão, de nós, é o nosso eu.
Primeira coisa que o salmista aqui quer tirar é a presença do homem. A primeira coisa que o salmista aqui quer mostrar para nós que nós não somos nada. A primeira coisa que o salmista aqui quer mostrar para mim, mostrar para a igreja é: não existe um homem grande, não existe um super-homem, não existe ninguém capaz, louvado seja Deus, aleluia, de superar a Deus. Só existe um grande, só existe um que tem que ser glorificado, é Deus. O salmista quer mostrar para mim, mostrar para a igreja, mostrar para a humanidade. Ainda que nós tenhamos em nossa casa esse livro, a Bíblia Sagrada, um dos livros mais vendidos no mundo inteiro. Aberta nesse livro de Salmo, aqui capítulo 23, o salmista quer mostrar para nós, não confia em homem. Não confia em homem, porque não existe um homem grande. Você olha para um homem grande, o salmista quer mostrar aqui, revelar assim para nós. Presta atenção. Quero ser bastante claro para a igreja possa entender esse livro. Irmão, o salmista quer mostrar aqui todas as pessoas que foram grandes na terra, que foram homens importantes na terra. Se você vai nos túmulos dele, estará escrito: aqui jazia um homem importante, aqui jazia o túmulo de Buda, aqui jazia o túmulo de Maomé, aqui jazia o túmulo, os ossos de Allan Kardec, aqui jaziam os ossos de pessoas importantes. Mas quando você vai na leitura e vai ler a sepultura onde Jesus foi sepultado, lá tem uma mensagem diferente. Não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus! Entenda isso. Seja Deus! Eu quero que você entenda isso. Sabe o que o salmista quer mostrar para nós? Que não existe ninguém grande. Não existe um homem superior, não existe aquele grande pregador, não existe aquele grande pastor. Não existe. Só existe um, que é Deus. Só existe um, que é Jesus. Esse um foi capaz de vencer a morte. Esse um foi capaz de vencer o inferno. Tudo por amor à igreja. Tudo por amor às almas. Tudo por amor à minha, à sua vida e à vida das pessoas que nele crê, aleluia, e entrega a sua vida como salvação. Irmãos, eu quero aqui começar a anunciar, a pregoar, entrar nesse texto agora. No Salmo capítulo 23, versículo 1, você bem calmo nesta noite em nome de Jesus. Diz assim, eu quero que os irmãos acompanhem, se os irmãos puderem acompanhar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Bendito seja Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, são as figuras de alimentos espirituais de que Jesus proporciona à sua igreja através da ministração sadia da sua palavra. Quando ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando ele diz assim, no versículo 2: dentro de mim e faz de mim beira de espaço, que em mim mansamente pela vereda, pelas águas tranquilas. Verdes pastos significa, irmão, são as figuras, alimentos espirituais das suas próprias espiritual, que Jesus proporciona à sua igreja através da administração da sua sadia e sua palavra. O pastor verdadeiro alimenta a igreja com a sua doutrina, que nele confia, e a paz que ele deixou para o seu servo. Capítulo 23, versículo 2. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia também, no livro de João, capítulo 14, versículo 27. Porque, irmão, eu quero que os irmãos entendam uma coisa em nome de Jesus. Eu quero que hoje nós estamos iniciando, fazemos aqui 3 domingos, em nome de Jesus. São 3 domingos, aonde vai estar aqui outros irmãos pregando. Domingo que vem vai estar outro irmão anunciando a palavra de Deus. Mas hoje é um preparamento, hoje é um culto familiar, como é de costume aos domingos das igrejas. É um culto familiar,
Então hoje eu quero mostrar para a igreja a razão porque o livro de Salmos, texto por texto, em nome de Jesus. Em João capítulo 27, 14, versículo 27, louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: a paz, tá? A verdes pastos. O que significa os verdes pastos? Deixa vós, a paz é a minha paz, vos dou. Não vos dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Viu? Nem se atemorize. Aí ele consegue dizer: pois na casa do meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, não teria idos. E vou preparar o vosso lugar. E quando tiver vós preparado, voltarei e buscarei vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas aqui na terra, é necessário que nós, como os líderes, como anunciando o Evangelho, alimentamos a igreja com essa doutrina, alimentamos a igreja com a esperança, alimentamos a igreja com a palavra de Deus. Irmãos, porque se você olhar para a humanidade hoje, a humanidade está perplexa, há muitos deles andando em dois caminhos, em dois pensamentos, muitos deles não têm mais vontade nem de se viver. Irmãos, foi feito um estudo na Universidade dos Estados Unidos, aleluia, Deus, aleluia, em Orlando, e diz assim, a pesquisa sobre a índice de suicídio, e o índice não é nada agradável, irmãos, entre as pessoas, entre a humanidade, jovens irmãos, 15, 16, 17 anos, 20 anos, para baixo, se suicidando, tirando a sua vida, como se não tivesse mais jeito para a sua vida, como os irmãos, se não bastasse, como se chegasse ao fim a sua vida, como se encerrasse a sua vida ali, acabaria o seu sofrimento. E isso, irmão, é triste, e isso é preocupante para nós, é preocupante para a igreja, porque, irmão, louvado seja Deus, aleluia. O que falta em nós? Falta, irmãos, anunciar, ensinar o povo, irmãos, que há salvação, que há, louvado seja Deus, aleluia, condição para que ele possa alcançar a vida eterna. Ensinar o povo, irmão, que tem jeito sim, qual maior que seja o seu problema, tem a solução. Ensinar o povo, irmão, louvado seja Deus, aleluia, que a tirar a morte, tirar a sua própria vida, não é a solução para o seu problema. Irmãos, a depressão tem entrado com grande fúria, com grande velocidade dentro das casas, das famílias. Irmãos, as famílias não se entendem um ao outro, os filhos não se entendem, os esposos não se entendem, os filhos falta bater nos pais, aleluia, está, irmãos, desordenadamente. Por quê? Por causa de falta de tudo, sabe o que, irmão? Falta Bíblia, falta Deus, falta ensinamento da palavra de Deus para com eles. Irmão, louvado seja Deus, aleluia. A igreja está perdendo o seu prestígio. Qual era o prestígio da igreja? Era a família. A igreja perdendo ela. Por que a igreja está perdendo o prestígio das famílias lá fora? A família lá fora, irmão, não vê mais a igreja como solução do seu problema. As pessoas lá fora não enxergam mais a igreja como solução do seu problema. Não, ela enxerga a igreja como última solução do seu problema. Irmão, louvado seja Deus, aleluia. E nesse meio, e nesse intermédio, que eles veem a igreja como última solução do seu problema, ela vai se alimentando de fantasia, ela vai se alimentando de alimentos espirituais malignos, que
ao decorrer daquele alimento, ceifa a sua vida, se destrói. Irmãos, a quantidade de jovens, irmãos, você passa nas ruas, você vê nesses bailes funk, só jovem, irmão, de 15, 16 anos, andando, meu irmão, nas ruas, como se fossem animais ferozes, desnorteados, sem saber a direção da sua casa, sem saber por que veio ao mundo, vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca viveu neste mundo. Estão andando sem perspectiva, sem conhecer o drama para as suas vidas. Irmão, louvado seja Deus, isso é sério. Nós temos que conquistar e voltar, ter esse prestígio da família para a igreja. A igreja, irmão, tem que ser, irmão, primordial da família lá fora. A família tem que olhar um problema e falar: tem solução na igreja. Na igreja vai ter a solução. Eu vou nos cultos, porque nos cultos vai haver a solução do meu problema. Eu vou no culto, porque no culto Deus vai falar comigo e vai ter a solução do meu problema. Irmãos, não podemos ser a última solução para as pessoas. Nós temos que ser, irmão, a primeira solução que a pessoa olhar. Queridos amados irmãos, é por isso que o salmista falou aqui, em verdes pastos, guie-me pelos verdes pastos. O dever da igreja, alimentar as famílias, alimentar as almas com a sã doutrina, com a santa palavra de Deus. Porque, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, quando uma pessoa sai ao mundo da sua casa, quantos filhos, quantas filhas, irmão, que larga o pai, larga a mãe, aleluia, e pensa que lá fora vai ser melhor para ele. Olha, pai, já que você me coloca tanta regra, já que você me coloca tantos princípios e domínio, então eu vou largar aqui e vou morar lá fora. Quando chega lá fora, irmão, é totalmente o contrário do que ele pensava que era. Irmão, aí fica naquele conflito: eu volto para a minha casa do meu pai e vou viver debaixo das regras dele, ou continuo aqui neste vale, continuo aqui sofrendo, continuo aqui padecendo, sendo humilhado. Louvado seja Deus, aleluia. E quando você olha para isso, você vai entender uma coisa muito séria diante da igreja. Nós vamos entender, irmão, louvado seja Deus, aleluia, que a igreja do Senhor, louvado seja Deus, aleluia, não está entrando nos devidos lugares. Não é um devido lugar, muitas vezes, irmãos, só espiritual, não. Muitas vezes, irmão, físico, levando a esperança, levando a solução, levando e mostrando para que a pessoa, olha, obedeçam nossos pais, obedeçam os filhos, obedeçam nossos pais. Para quê? E é verdade, porque, irmão, quando um filho desobedece o pai, quando um filho desonra o pai, a Bíblia vai chegar a dizer que os dias dele também são encurtados sobre a terra. Os dias dele são encurtados sobre a terra. Filho, crianças, jovens, se quer ter uns dias longos na terra, obedeça aos vossos pais, ouve eles, porque, irmão, louvado seja Deus, aleluia. Um filho pede o pai um peixe, o pai dá ele uma serpente. Dá? Dá o quê? Dá o quê? Dá o quê? Dá o quê? O filho pede o pai um peixe, o pai vai dar ele o quê? Uma serpente? Dá o quê? Por isso que os filhos têm que obedecer ao pai. Porque o pai sabe o que o filho precisa. O pai, por mais que ele seja enjoado, por mais que ele seja aquele pai exigente, ele sabe muito bem, porque ele já viveu, ele tem experiência. Aleluia! O seu pai não conquistou aquela casa porque é mérito, não.
Ele levantou muitos dias de madrugada, muitos dias passou chuva, saindo debaixo de chuva para voltar, para conquistar aquela casa. E você vira e fala: meu pai tem tudo, meu pai é enjoado, meu pai tem tudo aqui, por isso que ele é enjoado. Sai, vai lá para fora. Aí vai como o filho pródigo, quando chega lá fora, se perde tudo e fica lamentando: na casa do meu pai eu tinha um bom do melhor, e não dava valor, não acreditava. E aqui o salmista então está querendo dizer: em vez de pastos, admoestar as pessoas pela sã doutrina, pela palavra viva, e mostrar para ele que quando findar esta moradia aqui na terra, vai reinar no céu. Vai entender que no céu tem moradia. Vai entender que no céu tem vida. Vai entender que no céu ainda tem moradia. Queridos amados, no versos 3, aleluia, em Salmos versos 3, vamos lá, Salmos versículo 3, Salmo, quer dizer, 23, 3, 23, 3, refrigera minha alma, guie-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Lembra o conforto que a presença de Deus nos concede através do Espírito Santo, nosso Consolador. João 14, 16 e 17. Abre aí, em nome de Jesus. João 14, 16 e 17. Em nome de Jesus. 14, 16 e 17. Aleluia. Consolo. Aleluia. Diz assim: eu rogarei, olha a promessa de Jesus para os seus filhos. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito de Deus, de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conhece, porque habita convosco, está em vós. Você está entendendo? Irmão, louvado seja Deus, aleluia. Muitas vezes, irmãos, o salmista, na hora de difíceis, na hora mais difícil, quando não há solução humana, o bom pastor nos conforta com a sua presença e o seu poder. Na hora mais dificultosa da nossa vida, o bom pastor faz o quê? Ele roga ao Pai. Para quê? Para que tenha como filho conosco quem? O Consolador Divino. Quem que é o Consolador Divino? O Espírito Santo da verdade. Ele nos consola. Ele nos dá o consolo que o homem não pode dar. Ele nos dá a paz que o homem não pode dar. Ele nos dá a alegria que o homem não pode dar. Irmãos, você pode ter até muitas vezes, irmãos, o homem pode ter um poder aquisitivo bom, alto, estronômico, mas, irmão, louvado seja Deus, aleluia. Entenda uma coisa, em nome de Jesus, o dinheiro, eu vou perguntar para a igreja me responde: o dinheiro te dá o poder de comprar o remédio, não dá? Dá, sim ou não? Sim. Mas te dá a cura? Não. O dinheiro te dá o poder de comprar a melhor roupa, não te dá? Sim. Mas te dá o corpo, a beleza do corpo? Não. O dinheiro te dá, aleluia, o poder de fazer qualquer coisa no mundo, está entendendo? Mas te dá a felicidade? Não. Sabe por causa de quê, irmão? Que essa felicidade, o dinheiro é bom, dinheiro não é ruim. O problema de tudo é quando nós se tornamos servo do dinheiro. Quando nós nos tornamos servo do dinheiro, aí, irmão, nos traz transtorno, constrangimento. Nós sejamos constrangidos,
Porque, irmão, se tornamos escravos. Então, meu irmão, louvado seja Deus, aleluia. Quem nos dá a saúde, o dinheiro, você pode dar e comprar o melhor remédio. Às vezes, irmão, para tomar, que você está com aquela dor de cabeça terrível, aleluia, você vai lá no melhor médico, o médico passa um remédio, e aquela dor de cabeça não passa de maneira nenhuma, e você, irmão, procura do lado, dorme, para ver se a dor de cabeça passa. Quando você acorda, a dor de cabeça, irmão, está continuando, aleluia, está ali aquela dor infernal na vida da pessoa, e a pessoa tomou o melhor remédio, mas não foi capaz de passar aquela dor. Sabe por causa de quê, irmão? Porque é espiritual. Entenda isto. Coisa espiritual só se vence através de espiritualidade, só através do Espírito Santo, através do consolo divino. O Espírito Santo de Deus, irmão, aquele que Jesus prometeu e falou assim: olha, eu vou, mas rogarei ao Pai, para que vós não fique órfão, vós não fique só. Eu rogarei Ele, e Ele enviará para vós o Consolador divino, e esse Consolador divino ficará convosco. Igreja do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nas horas da mais angústia da sua vida, lembra vós que tem um Consolador divino, que tem um Espírito Santo, que você pode rogar a Ele. Você pode rogar a Ele que Ele vai te socorrer. Pode pedir a Ele que Ele vai te socorrer. Ele vai levar a tua súplica perante a Deus. Ele vai levar o teu gemido perante a Deus. Como João falou, que nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo de Deus que intercede por nós por gemidos inexprimíveis na presença do Deus Jeová, do Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. As águas verdes, as águas, a vereda da justiça. Salmos capítulo 23. Vamos voltar lá. Salmos 23. Aleluia. Versículo 4. Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Verei da justiça. Aleluia, louvado seja Deus. São os caminhos retos e fiel do crente salvo em Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, 19, os irmãos abrem aí em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, 19. Romanos 5, versículo 19. Para que a igreja possa entender. Louvado seja Deus, aleluia. O refrigério das almas, o refrigério do conforto, da segurança, em nome de Jesus. Romanos 5, versículo 19, diz assim: louvado seja Deus, porque como pela desobediência um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Lá no passado, Adão peca, e pela desobediência dele, muitos foi feito injusto. Mas também, lá no passado, mais de 2000 anos atrás, por um homem justo, nós fomos feitos justos em Cristo Jesus. Glória a Deus! Você é justo, meu irmão. Você é justo, meu irmão. Você foi justificado pelo sacrifício por Cristo Jesus na cruz. Essa justificação foi feita por mim e por você na cruz. Porque mostrando para mim e para você, ainda que Adão pecou, ainda que o pecado entrou no mundo por um homem, mas também por um homem veio a salvação. Por um homem foi alcançado a alma. Por um homem eu fui justificado. Por um homem nós fomos justificados e estamos aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje porque
Porque nós somos justificados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus nos justificou na cruz do Calvário. Jesus justificou a irmã, justificou a jovem, justificou os irmãos, justificou a igreja na cruz do Calvário, mostrando para Satanás, mostrando para o inimigo, mostrando para o pecado, mostrando para a morte, que nós somos justificados em Cristo Jesus e iremos morar no céu e herdar a vida eterna. Ainda que o inimigo fale para você, irmã, que você não vai entrar no céu, todavia Cristo fala para ele através da justificação dele na cruz. Todavia, quando Satanás vir te acusar, irmão, lembra ele da justificação que Jesus trouxe na cruz do Calvário por mim e por você. Mostra para ele, relembra o sacrifício de Jesus na cruz, que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquele foi o sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Aquele sacrifício santo que nos deu o direito de herdar a salvação, que nos deu o direito de herdar a vida eterna. Queridos amados irmãos, preste atenção. Louvado seja Deus, aleluia. No versículo 5 de Salmos, capítulo, louvado, vou adiantar aqui em nome de Jesus. A segurança das ovelhas, mas passando pelo vale da sombra da morte. Louvado seja Deus. A presença do bom pastor dá segurança, porque tu está comigo. Irmão, ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, muitos passaram, irmão, pelo vale da sombra da morte. Você sabe que todo dia, todo instante, Satanás quer ceifar a sua vida, quer ceifar a minha vida. O diabo quer nos escravizar, o inimigo quer nos colocar diante da escravidão e mostrar para nós que não tem salvação para nós. O maior desejo do inimigo, irmão, não é nos tirar da presença de Deus e imediatamente matar, ceifar. Não. O maior desejo de Satanás, irmãos, é nos tirar da presença de Deus e nos humilhar na presença de Deus e mostrar para Deus: olha lá teu filho, olha lá tua filha, olha lá aquele homem, olha lá aquela mulher que tanto você confiou, que tanto você dedicou nele. Você falou que ele era teu servo, você falou que ela era tua serva, e agora está lá no pecado. Está vendo? Eu tirei ele da tua presença. Está vendo? Eu arranquei ela da tua presença. Está vendo? Está humilhando, está envergonhando Jesus. A maior desejo de Satanás na nossa vida é isso, irmão. O maior desejo do inimigo, irmão, é não ver a igreja andando. O maior desejo de Satanás, irmãos, é ver a igreja estagnando e parando, e olhando para um e olhando para o outro. O maior desejo do inimigo, irmão, é mostrar para o Deus que nós não temos valor. Mas em tudo, Jesus mostra para ele: eu, todavia, ainda que vós, mostra, ainda que vós, que nós, ainda que alguns caem, ainda que alguns irmãos sejam cortados nesta terra, louvado seja Deus, aleluia, seremos como a figueira, seremos como a árvore, meu irmão, louvado seja Deus, aleluia. O homem venha e corta ela, bota fogo e queima toda a sua superfície. Louvado seja Deus, aleluia. Tudo aquilo que você via que era uma árvore, não é mais uma árvore. Tudo aquilo que você via que era uma bela árvore, não é mais uma bela árvore, porque não tem mais árvore, não tem mais galha, não tem mais folhas. Não, foi cortado e colocado fogo, como Jó falou e escreveu ao escritor do livro de Jó. Ele disse: como a árvore plantada, um homem assim na casa de Deus. Ainda que Satanás fala, para ele acabou, para ela acabou,
acabou, ele está caído, prostrado, e o inimigo olha e fala: olha lá, Senhor, a tua vergonha, olha lá, Senhor, olha lá, ó grande, ó Deus, a vergonha do Senhor na vida daquela pessoa. Aquela pessoa está morta, aquela pessoa não existe mais. Todavia, aquela árvore, o Jó vai dizer: assim como um homem é plantado numa figueira, uma árvore é cortada e é colocada fogo sobre a sua superfície. A Bíblia chega a dizer, louvado seja Deus, aleluia, que aquela árvore, ainda tendo queimado a sua superfície e cortado as suas galhas, e você olha e não vê aquela árvore mais em pé, aquela raiz daquela árvore desce, torna a ter força e penetrar o solo freático da terra e se alimenta de água. E ela, a Bíblia chega a dizer que aquela árvore, louvado seja Deus, começa a germinar e começa a crescer. E a Bíblia chega a dizer que os frutos, e aquela árvore começa a crescer e começa a produzir fruto, e os frutos dela são melhores do que os frutos anteriores. Sabe por causa de quê? Porque é uma árvore plantada junto ao ribeiro. Irmão, o inimigo, ainda que ele fala que você não tem jeito, todavia Cristo vai falar: tem jeito. Ainda que Satanás vira para você e fala: você é a maior derrota, Deus vai falar assim: não, eu tenho um grande projeto na vida dele. Ainda, irmão, que o inimigo vira para você e fala: você é um grande fracasso na terra, tudo que você põe a mão volta para trás. E Deus fala assim: eu tenho um grande projeto na vida dele, eu tenho um grande sonho para realizar para ele. O meu sonho ainda será realizado na vida dele. Este aí é o meu sonho que eu sonhei para ele. Este aí é o projeto que eu fiz para ele. O projeto que eu fiz para ele vai realizar na vida dele. E há que a pessoa ainda olhe para ele e vai ter que reconhecer que eu sou Deus na vida dele, que eu sou o Senhor na vida dela. Irmão, louvado seja Deus, aleluia. Eu quero aqui, aleluia, encerrar a mensagem. Louvado seja Deus, aleluia. E quero aqui, irmão, louvado seja Deus, aleluia, fazer uma pequena reflexão com a igreja. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, em todo o território do Oriente Médio, aonde a igreja, o povo de Israel passou, ali se tem uma profecia a respeito de cada um deles, uma profecia a respeito de cada pessoa deles. O Senhor profetizou e falou que em pleno deserto nasceria rios, o deserto se tornaria pastos verdejantes. Aleluia! Há um mês atrás se torna um rio, surge no deserto nada. A ciência, os cientistas falaram que é coincidência, mas nós sabemos que não é isto. É a palavra de Deus se cumprindo. Irmãos, entenda isso aqui em nome de Jesus. O ano passado, cada ano Deus tem trazido um castigo em cada estado brasileiro. Cada ano. Anota isso, cada ano. Tá? O ano passado, no final do ano, Rio de Janeiro. Tá? O ano retrasado, no estado da Bahia. Este ano, aonde nós estamos vendo, né? Como é que é o estado lá? Rio Grande do Sul, né? Do norte, quer dizer. Irmão, sofrendo com aquela tempestade. E só no estado. Fora do estado, um passo não chove. Irmão, e chuva que não para. Pessoas morrendo. Deus trazendo artigos sobre cada estado e mostrando para cada estado: se arrependa, volta para Jesus, volta para Cristo,
se converta, lá nos seus caminhos, volta para o Senhor. E o povo está achando que é coincidência. O cientista falando que é o acúmulo de chuvas em um estado apenas. É porque lá, neste ano, nessa época, é chuva. Quantos anos, irmãos, choveram? Irmãos, a gente lembra nos tempos passados que chovia e não causava dano nenhum. Aleluia! E agora as mesmas chuvas, direcionadas pelo mesmo Deus, causa aquele desastre terrível na vida das pessoas, e as pessoas morrendo. Irmão, aquela cena triste do helicóptero foi salvar aqueles dois, o pai, acho que é o pai e o filho, né? De repente a casa afunda com eles. Irmãos, aquele irmão nos traz em nós se não trazer em nós um arrependimento, eu não sei o que vai trazer em nós então arrependimento, para voltar para Cristo, para entregar nossa vida a Cristo. Irmãos, os hinos que a gente ouvia falar sobre a vinda de Jesus, que as pessoas atuavam aqueles corinhos, aqueles hinos, e falavam sobre a volta de Jesus, hoje estão falando ainda com mais frequência. Porque, irmão, Deus está despertando a igreja, Deus está despertando a humanidade, Deus está chamando o povo para si, Deus está chamando o povo para o arrependimento, Deus está querendo salvar a humanidade. Irmãos, aí fica aquela história, aquela pergunta que não se quer calar. Aquela pergunta: por que Deus está matando tanto? Por que Deus não é misericordioso? Deus não ama tanta humanidade? Por que está permitindo então tanta catástrofe no mundo inteiro? Irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Entenda uma coisa: o Senhor sabe o nome de cada ovelha dele. O Senhor sabe, ainda que seja milhões e milhões de nomes de ovelha, o Senhor sabe o nome de cada um delas. O Senhor não perde nenhum delas pelo nome. O Senhor não deixa nenhum deles se perder. Pelo contrário, o Senhor faz que cada um deles contemple e veja que Ele é Deus. Entenda uma coisa em nome de Jesus Cristo de Nazareno: é hora de nós nos arrepender, é hora de nós voltar para Deus, reconciliar com Deus, dar um passo para o Senhor, aleluia, entregar nossa vida a Deus e deixar que Ele cuide de nossas vidas e direcione nossos caminhos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Irmão,